Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vim trazer um vídeo um pouco mais de reflexão, de conversa, de algumas coisas que eu tenho pensado e lidado ultimamente, mas que não só agora tem acontecido, né? Eu tenho certeza que na sua vida isso também acontece, muitas vezes. O que a gente faz com o não? O não das pessoas, o não da vida, o não de Deus, o não do universo, o não de modo geral, né? E ultimamente tem chegado muito de diversas fontes, reflexões e informações sobre esses nãos. E aí eu lembrei de uma história que eu ainda não tinha conseguido contar, porque é uma história um pouco pessoal, mas eu acho que é uma boa história para a gente começar a pensar o que a gente faz com o não. Há uns 3 anos atrás, se não um pouco mais, eu estava muito focada que eu queria mudar, né? Mudar de endereço, mudar para uma casa. Eu morava em um apartamento. E eu queria, né, poder viver um pouco mais a liberdade, queria poder dar essa liberdade também aos meus 2 cachorros. Eu não tenho filhos ainda. E aí eu fui atrás, né, como eu sempre faço. Eu sou uma pessoa muito determinada, então quando eu quero, eu corro atrás. Comecei a pesquisar, né, comecei a me informar como que funciona, se eu poderia, como que eu poderia fazer essa mudança em questão financeira, né, em questão física, enfim, de diversas formas como que eu poderia fazer isso acontecer. E aí eu encontrei uma casa, ela era na rua de trás de onde eu morava, eu adorava muito morar naquele bairro e na minha visão, né, aquilo se encaixava na minha vida, não tinha maiores problemas. Entrei em contato com o corretor e marquei para a gente poder ver a casa. E aí aquele dia, e é engraçado como algumas coisas marcam a gente, né? Eu não gravo muito, como muitas pessoas fazem, né? Ah, aquele dia tava chovendo, aquele dia tava muito sol. E eu achava sempre interessante as pessoas gravarem isso. Mas eu não sou essa pessoa, eu não consigo lembrar de detalhes. Porém, nesse dia eu lembro de detalhes. Tava um sábado chuvoso, frio, e o corretor ficou de me ligar para confirmar porque tinham outras pessoas que iriam ver a casa na minha frente. E aí eu fui fazer a minha oração, pedir para Deus, para que se fosse algo que a gente pudesse viver feliz, se fosse algo bom para minha família, que ele estivesse à frente daquilo. E se não fosse, que ele também estivesse à frente daquilo e que eu iria entender. E é aí que está o problema. Deus ouviu a minha prece, como ele sempre faz, mas dessa vez ele disse não. Então, não deu certo, o corretor não me ligou, eu ligava, ele não respondia. E aí eu entrei naquele modo filho mimado. Comecei a reclamar, esbravejar, fiquei nervosa, fiquei triste. Eu não sabia nem o que eu estava sentindo, mas não era algo bom. E aí o meu esposo, né, já um pouco irritado também com como eu estava lidando com aquilo, e eu comecei a jogar a culpa nele, né, que ele não estava da mesma forma que eu, que ele não queria, que talvez por isso que aquilo não estava acontecendo. Eu desfoquei totalmente, sabe? E aí ele falou assim, poxa, você não pediu para Deus, né? Jogou na minha cara mesmo. Você não pediu para Deus que se fosse algo bom que ele pudesse fazer acontecer e que se não fosse que ele também fizesse acontecer, né? Tomasse a frente. E ele tá te dando uma resposta, mas você não aceita.
E ali naquele momento eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha dele, eu fiquei com vergonha de Deus e com vergonha da minha atitude, porque eu estava parecendo uma criança com 3 anos de idade que realmente não sabe receber um não. Mas não porque ela não quer, é porque ela não sabe. E eu já tinha quase 30 anos, então assim, não tinha o porquê eu estar reagindo daquela forma, a não ser a minha imaturidade, que ficou muito nítida, a não ser a minha falta de compromisso, porque eu mesmo tinha pedido para Deus para que Ele me respondesse. E aí, depois eu descobri, né, fui pesquisar e descobri que era um golpe, que aquilo não era uma casa que estava à venda e que não existia aquela possibilidade e que inclusive eu poderia ter caído realmente num golpe e ter gasto meu dinheiro que eu tinha guardado, enfim, poderia ter sido muito, muito pior. E, inclusive eu não sei se essa outra pessoa que ia ver a casa ela realmente existia e se ela existe, ela caiu num golpe. E aí naquele momento eu fui fazer a minha oração de novo e pedi para Deus para que aquelas pessoas não existissem, né? Essas pessoas que estavam na minha frente para visitar a casa e que elas pudessem não ter passado por aquele golpe, né? E agradeci muito, muito por Deus ter me dado aquele não e que durante 2, 3 dias eu não tinha entendido. E eu esbravejei, e eu discuti, e não aceitei. E aí, naquele primeiro momento, eu já tinha entendido o não de Deus. Mas o não dele tinha um motivo e um propósito muito maior do que aquilo ainda. Aquilo já era grandioso, né? Ele não permitiu que eu me prejudicasse. E aí, depois de mais de 3 anos, Deus me deu um sim. E um sim que naquele momento, desculpa, isso me emociona porque a gente não tem ideia, muitas vezes, dos nãos que a gente recebe. E quando Deus me deu um sim, depois de quase 4 anos, 3 anos e alguma coisa, eu entendi que Ele estava preparando algo muito maior. Porque Ele me ama e Ele sabia que aquilo não era para mim, né? Não era o momento e não era o que eu ia precisar, inclusive. Então, assim, hoje eu ainda me envergonho daquela minha atitude. É algo que me marcou muito, mas eu tenho tantos outros nãos que já aconteceram na minha vida. E hoje eu procuro não reagir mais dessa forma, sabe? Tentar entender. Eu sei que não é fácil. Eu tô aqui, né, prova viva para te dizer que não é fácil. Eu sei que na hora a gente se pega muitas vezes sendo imaturo, sem entendimento. Hoje eu tenho uma compreensão e uma evolução muito maior espiritualmente falando. Então, era para ser mais fácil, mas eu queria dizer também que não é, tá? Mas assim, hoje eu busco alguns porquês que antigamente eu não buscava. Eu busco ouvir detalhes que antigamente eu não ouvia e eu não procurava. Mas mesmo assim ainda não é fácil. E de novo, de um tempo para cá eu tenho passado por um outro não específico. Mas, como eu disse, dessa vez eu tô tentando lidar de forma diferente. Mas ainda assim tem dias que eu me pego questionando a Deus, questionando o universo, o porquê do não. Então, assim, eu queria que você pudesse
se sentir acolhido com essa história, com essa minha parte, né, da vida, e que você pudesse entender ou tentar que fosse 1%, tentar entender o porquê dos nãos, tá? E na hora, provavelmente você não vai entender, mas é importante buscar não reagir de forma tão negativa, porque a gente não sabe quase nada, né? Para não falar nada. Então é isso. Se você quiser deixar aqui no comentário alguma história de vida, algo que tenha acontecido que você precisou ouvir um não, espero que você depois possa ter ouvido um sim, mas se não aconteceu esse sim, você pode ter certeza que tem um motivo, e o motivo, se estiver envolvendo Deus e o universo, é porque Ele sabe de todas as coisas, e Ele sabe que aquilo não é bom para você, tá bom? Um beijo e a gente se vê em breve.